Bom dia, turma. Vamos corrigir agora a lista de exercícios sobre adição e subtração de números inteiros. Então, a número 1 está pedindo para responder. Qual o oposto de um número positivo? Então, a gente sabe que o oposto ou simétrico, né, nós podemos chamar dessas duas formas de um número, vai ser o próprio número, só que com o sinal trocado. Exemplo, vamos pensar aí no 5. O simétrico ou oposto do 5 vai ser quem? O menos 5. Então, o oposto de um número positivo vai ser sempre um número negativo. B. Qual o oposto de um número negativo? Um número positivo. 2. Considere os números menos 20, menos 5, 0, 5, 12, menos 1, 8 e 15. Qual o menor e o maior número? A gente sabe que o menor vai ser quem? Vai ser aquele que possui o maior módulo negativo. Ou seja, olha que o menos 20 é o que está mais distante do zero, ou seja, é o que está mais distante lá dos números positivos. Então, ele vai ser o meu menor número inteiro. Nesse caso, né, dessas opções aí. E o maior? Vai ser o maior mesmo, positivo. Então, vai ser o 15. 3. Coloca os números em ordem crescente. Então, a gente vai usar isso que eu falei na 2. Então, eu vou do menor negativo, que vai ser o que tem o maior módulo, ou seja, o 432, e vou diminuindo até chegar no positivo. E aí, o positivo é o contrário. O menor para o maior no positivo, vocês já estão mais do que habituados a fazer. 4. Considere as afirmativas. 1. Qualquer número negativo é menor do que zero? Sim. Pensa lá, o menos 1. Pensa na questão da dívida. Se você está devendo R$1, você tem um número menor, ou seja, você tem menos dinheiro do que quem não está devendo nada. Então, pensa no zero como nada. Então, sim, a primeira é verdadeira. 2. Qualquer número positivo é maior que zero? Também. Pensa que se você tem R$1, você tem mais do que alguém que não tem nada. Então, também tá certa. E a 3, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Essa, então, é mais óbvia ainda, né? Verdadeira. Então, dessas afirmativas, as 3 estão certas. 5. Para fazer um bolo, Renata gastou R$27. Ela vendeu o bolo por 70. Qual foi seu lucro? Então, isso aqui a gente tinha que colocar numa escrita de números inteiros. Se ela gastou, é um dinheiro que ela deixou de ter. Então, a gente vai chamar esse dinheiro de negativo. Então, se ela gastou 27, eu coloquei menos 27. Se ela vendeu o bolo por 70, ela recebeu R$70. Então, ela recebeu mais 70. Como esses números aqui eles são de sinais diferentes, a gente vai subtrair. A gente vai pegar o 70 e vai tirar o 27 e a gente vai encontrar 43. 43 positivo por quê? Porque o 70 é o maior número e o 70 ele é positivo. Então, a gente vai continuar tendo um resultado positivo. A 6 vai trabalhar muito com essa ideia. Olha aqui. Menos 22 mais menos 19. A gente sabe que quando tem esse mais na frente do parênteses, ele não vai mudar o sinal de quem está lá dentro. Então, eu posso simplesmente fazer o quê? Eliminar esse mais. Então, eu vou ficar com menos 22 menos 19. Se eu tenho uma soma ou uma subtração, né, de números com sinais iguais, ó, perceba, o 22 é negativo e o 19 também é negativo. Então, eu vou somar. Pensa lá na história da dívida. Você estava devendo R$22 e agora você está devendo mais R$19. Então, a sua dívida, ela fez o quê? Ela aumentou. Então, você vai continuar tendo uma dívida, ou seja, você vai continuar tendo um número negativo e vai ser um número maior. Por isso que a gente soma o 22 com o 19. Na B, eu tenho mais 32 com mais 14. De novo, esse mais aqui pode ser eliminado. 32 mais 14, 46. Menos 25 mais menos 25. Esse mais não vai mudar quem está lá dentro, então eu esqueço ele. Vou ficar com menos 25, menos 25. São sinais iguais, então eu vou somar, mas o meu sinal vai ficar negativo. 12 mais menos 3. Vou ficar com 12 menos 3. 12 menos 3 é 9. Positivo, porque o maior número é positivo. Menos 7 mais 15. De novo, esse mais pode ser eliminado. Eu vou ficar com menos 7 mais 15. São números com sinais diferentes, então eu vou subtrair. Vou pegar o 15, vou tirar o 7, vou ficar com 8. Isso aqui, gente, vocês sempre podem pensar naquela história da dívida. Pensa, você tem R$15, comprou alguma coisa que custa 7, você aumentou o seu dinheiro ou você diminuiu? Você diminuiu, porque se você tinha 15 e precisou pagar 7, você tirou R$7 desses 15 que você tinha. Mas você vai continuar tendo dinheiro, porque você tinha mais dinheiro do que o que você gastou. Por isso que o número vai ser positivo.
Aqui, ó, eu tenho um mais na frente desse parênteses, então ele não vai mudar quem tá lá dentro, é só eu repetir. Menos 3 mais 8, sinais diferentes, eu vou subtrair o sinal que se mantenha do maior número. Aqui já é o mesmo exemplo, só que com menos na frente. Então, esse menos, ele vai mudar o sinal de todo mundo que tá lá dentro. Se o menos 3 era negativo, né, o 3 era negativo, ele vai passar a ser positivo. Se o 8 era positivo, ele vai passar a ser negativo. De novo, eu tenho uma subtração de números com sinais diferentes. Então, eu vou tirar 3 de 8. 3 de 8 vai dar 5. E vai ficar negativo nesse caso, porque o meu maior número, ele é negativo. Tá vendo a diferença de um para o outro? H, 18 menos 5, menos 2, menos 3. Então, esse menos vai mudar todo mundo que tá lá dentro. O 5, o 2 e o 3, que eram negativos, vão passar a ser positivos. Depois era só você resolver a expressão, você ia encontrar 28 como resposta. E 20 menos 6 mais 8, menos 1 mais 3. Então, esse menos vai mudar todo mundo que tá lá dentro. O 6, que era negativo, passa a ser positivo. O 8, que era positivo, passa a ser negativo. O 1, que era negativo, passa a ser positivo. O 3, que era positivo, passa a ser negativo. Depois era só resolver a expressão, vocês iam encontrar o 16. E na J, esse mais não vai mudar quem tá lá dentro, então vai ficar menos 5, menos 6 mesmo, mas esse menos vai mudar quem tá lá dentro. Então, se quem tava lá dentro que era negativo passa a ser positivo, quem era positivo passa a ser negativo. Aqui eu tô falando desse jeito, se vai mudar ou não quem tá lá dentro, porque a gente ainda tá falando só sobre soma e subtração. Mas, na verdade, a gente está relembrando a matéria, então vocês já aprenderam multiplicação de sinais. Então, aqui vocês tanto podem pensar que o mais na frente do parênteses não vai mudar quem está lá dentro, ou vocês podem pensar que isso daqui é a multiplicação desse sinal aqui por esse sinal. E mais vezes menos vai ser menos mesmo. Mais vezes menos vai ser menos mesmo. E por que o menos ele muda quem está lá dentro? Pela multiplicação de sinal. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo. Multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Deu para lembrar um pouquinho aí da matéria?